Que a paz de Cristo encha o seu coração hoje. Que bom que você está aqui, pois Deus tem grandes planos para a sua vida. Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Gênesis, mergulhando no capítulo 10, conhecido como a Tabela das Nações. Este capítulo narra a descendência de Noé através de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e explica as origens das nações e povos da terra. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo enquanto exploramos este texto sagrado. Vamos descobrir juntos as lições eternas deste capítulo e como ele molda nosso entendimento da diversidade cultural e geográfica da humanidade. Este estudo não apenas nos ajudará a entender melhor as Escrituras, mas também nos convida a refletir sobre o plano redentivo de Deus para todas as nações. No capítulo anterior, vimos a aliança de Deus com Noé e toda a criação, selada pelo arco-íris. Agora, em Gênesis, capítulo 10, somos apresentados à genealogia dos descendentes de Noé, que deram origem às diversas nações e povos da terra. Este capítulo é essencial para entender a dispersão da humanidade após o dilúvio e como Deus começou a cumprir sua promessa de encher a terra. Gênesis 9, versículo 1. A Tabela das Nações é uma das passagens mais importantes da Bíblia para compreender a história antiga e a diversidade humana. Ela nos ensina sobre a soberania de Deus na organização das nações e aponta para seu plano redentivo, que abrange todas as culturas e povos. Vamos começar lendo Gênesis 10, versículo 1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Esses versículos são uma lembrança poderosa de que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele planejou a diversidade da humanidade desde o início. Eles nos desafiam a valorizar a unidade e a diversidade dentro do corpo de Cristo. Os descendentes de Jafé são mencionados primeiro, embora ele seja o filho mais jovem de Noé. Em Gênesis 10, versículo 2-5, lemos sobre os filhos de Jafé, incluindo Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses nomes estão associados a regiões e povos que habitaram principalmente a Europa e partes da Ásia Menor. Por exemplo, Javã é frequentemente associado aos gregos e outros povos marítimos do Mediterrâneo. Em Ezequiel 27, versículo 13, Javã é mencionado como um comerciante de escravos e bronze. Esses versículos destacam a importância dos descendentes de Jafé no desenvolvimento de rotas comerciais e culturas marítimas. Além disso, em Gênesis 10, versículo 5, lemos que pelos seus idiomas, pelas suas famílias, em suas nações os descendentes de Jafé se espalharam. Isso enfatiza a diversidade linguística e cultural que surgiu a partir da descendência de Jafé. A menção explícita de línguas aqui é intrigante, especialmente quando contrastada com a confusão das línguas em Babel, no próximo capítulo, Gênesis 11, versículos 7-9. Essa diversidade linguística foi uma consequência da rebelião humana, mas também um meio de Deus organizar e estruturar as nações. Historicamente, os descendentes de Javã incluem povos como os gregos, cipriotas e outras nações mediterrâneas. Por exemplo, os jônios, um grupo étnico grego, derivam seu nome de Javã. Essas conexões históricas reforçam a precisão e relevância do relato bíblico. Os descendentes de Cã são mencionados em seguida, incluindo Cuxi, Mesraim, Put e Canaã, Gênesis 10, versículo 6. Esses nomes estão associados a regiões e povos que habitaram partes da África e do Oriente Médio. Por exemplo, Mesraim é frequentemente associado ao Egito, enquanto Canaã está ligado às terras que mais tarde seriam conquistadas por Israel. Um dos descendentes mais notáveis de Cã é Nimrod, mencionado em Gênesis 10, versículo 8-12. Nimrod é descrito como poderoso caçador diante do Senhor e fundador de impérios, incluindo Babel, Nínive e outras cidades importantes da Mesopotâmia. Embora Nimrod seja retratado como um líder poderoso, sua ambição e orgulho contrastam com a humildade que Deus deseja em seus servos. Nimrod é frequentemente associado à construção da Torre de Babel, narrada no próximo capítulo, Gênesis 11, versículo 1-9. Sua figura é um exemplo de como a busca por poder e glória humana pode levar à rebelião contra Deus. Em Isaías 14, versículo 13-14, encontramos uma descrição semelhante de arrogância. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte.
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Os descendentes de Cã desempenharam um papel significativo na história antiga, mas também enfrentaram consequências duradouras devido à maldição pronunciada sobre Canaã em Gênesis 9, versículo 25. Essa maldição simboliza as consequências espirituais e sociais do pecado. Historicamente, os cananeus foram conhecidos por suas práticas idólatras e imoralidade, culminando em sua destruição pelos israelitas durante a conquista da Terra Prometida. Os descendentes de Sem são mencionados por último, mas ocupam uma posição central na narrativa bíblica. Em Gênesis 10, versículo 21-31, lemos sobre os filhos de Sem, incluindo Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Esses nomes estão associados a regiões e povos que habitaram partes da Mesopotâmia e da Arábia. Um dos descendentes mais importantes de Sem é Arfaxade, cuja linhagem culmina em Abrão, mais tarde chamado Abraão, o patriarca da fé. Em Gênesis 11, versículo 10-26, encontramos a genealogia que conecta Sem a Abrão, destacando o papel crucial de Sem no plano redentivo de Deus. O nome Sem significa nome ou renome, indicando que a linhagem de Sem foi escolhida para preservar o verdadeiro conhecimento de Deus. Essa linhagem culminaria em Jesus Cristo, o Messias prometido. Em Lucas 3, versículo 23-38, encontramos a genealogia de Jesus, que remonta a Sem e Adão, reiterando que Cristo é o Salvador de toda a humanidade. Em Gênesis 10, versículo 32, lemos que estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Essa declaração reitera a soberania de Deus na organização das nações e povos. Ele guiou a dispersão da humanidade, garantindo que sua promessa de encher a terra fosse cumprida. Você sabia que a tabela das nações menciona cerca de 70 nações ou grupos étnicos? Esse número é simbólico na Bíblia, representando totalidade ou universalidade. Por exemplo, em Apocalipse 5, versículo 9, lemos sobre povo, tribo, língua e nação, indicando que o plano redentivo de Deus abrange toda a humanidade. Outra curiosidade interessante é que muitos dos nomes mencionados neste capítulo podem ser identificados com civilizações antigas. Por exemplo, os descendentes de Cuxi incluem os etíopes, enquanto os descendentes de Misraim estão associados aos egípcios. Essas conexões históricas reforçam a autenticidade do relato bíblico. Além disso, a dispersão das nações descrita neste capítulo prefigura a Torre de Babel, narrada no próximo capítulo, Gênesis 11, versículo 1-9. A confusão das línguas em Babel resultou na separação das nações, mas também preparou o caminho para a reunificação da humanidade em Cristo. Efésios 2, versículo 14-16. O que podemos aprender com este capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, devemos reconhecer a soberania de Deus na organização das nações. Assim como ele guiou a dispersão dos descendentes de Noé, ele continua governando sobre os assuntos humanos. Em Daniel 2, versículo 21, lemos: Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Segundo, devemos valorizar a diversidade cultural e étnica como parte do plano de Deus. Em Apocalipse 7, versículo 9, lemos sobre uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso nos desafia a abraçar a unidade em Cristo, independentemente de nossas diferenças culturais. Terceiro, devemos lembrar que Deus tem um plano redentivo para todas as nações. Assim como ele escolheu a linhagem de Sem para preservar sua promessa, ele também deseja que todas as pessoas venham a conhecer a salvação em Cristo. Em Atos 17, versículo 26-27, lemos que Deus fez que todos os povos descendessem de um só homem e determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da habitação deles, para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando, o pudessem achar. Finalmente, este capítulo nos lembra da importância de honrar a Deus em nossa liderança e ambições. Assim como Nimrod foi um líder ambicioso, mas distante de Deus, somos chamados a buscar primeiramente o reino de Deus. Mateus 6, versículo 33. O relato da tabela das nações está repleto de conexões com outras partes da Bíblia, apontando para o plano redentivo de Deus. Aqui estão algumas dessas conexões. A dispersão das nações em Gênesis 10 contrasta com a reunificação da humanidade em Cristo.
Em Efésios 2, versículo 14 e 16, lemos que Jesus é a nossa paz, que de ambos fez um, e, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. A confusão das línguas em Gênesis 11 é uma continuação direta da dispersão das nações mencionada neste capítulo. Esses eventos destacam a rebelião humana contra Deus, mas também apontam para sua graça em reunir novamente a humanidade. A ênfase na linhagem de Sem prefigura a vinda de Jesus Cristo, que seria o Salvador prometido. Em Lucas 3, versículo 23-38, encontramos a genealogia de Jesus, que remonta a Sem e Adão. A organização das nações por Deus reitera sua soberania absoluta. Em Salmo 22, versículo 28, lemos: Pois o reino é do Senhor, e ele é o governador entre as nações. Este capítulo nos convida a refletir sobre a soberania de Deus na história humana. Ele não apenas criou a humanidade, mas também guiou sua dispersão e organização. Essa soberania é evidente em várias passagens bíblicas, como Atos 17, versículo 26-27, onde Paulo explica que Deus determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da habitação deles, para que buscassem ao Senhor. Além disso, a diversidade das nações aponta para a riqueza do plano redentivo de Deus. Em Romanos 11, versículo 36, lemos: Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Cada nação e cultura tem um propósito no grande plano de Deus. Finalmente, este capítulo nos desafia a considerar nosso papel na missão de Deus. Assim como ele escolheu a linhagem de Sem para preservar sua promessa, somos chamados a ser instrumentos de sua graça e reconciliação no mundo. Em 2 Coríntios 5, versículo 18-20, lemos que fomos reconciliados com Deus para sermos embaixadores de Cristo. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 10, a descendência de Noé e a dispersão das nações, mas está apenas a continuação de uma jornada incrível pela palavra de Deus. Este capítulo nos mostrou a soberania de Deus na organização das nações e seu plano redentivo para toda a humanidade. Ele também nos desafia a valorizar a diversidade cultural e a buscar a unidade em Cristo. Deixe nos comentários abaixo como este estudo impactou sua compreensão sobre as origens das nações e a soberania de Deus. Compartilhe sua reflexão conosco e incentive outros a crescerem na fé. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando esta série transformadora. Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo, quando vamos explorar Gênesis, capítulo 11, a Torre de Babel e a confusão das línguas. Fique firme na fé e lembre-se, você é parte do grande plano de Deus.